Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. E o resumo do estudante de hoje é Direito Penal, princípios constitucionais aplicados ao direito penal. Esses princípios são chamados constitucionais, pois são extraídos da Constituição Federal e por isso têm força normativa. Um deles é o princípio da legalidade. E quando a sua prova vier trazendo esse princípio da legalidade, lembre-se, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Só com essa base aqui, você responde várias questões de provas. É óbvio que isso aqui é básico, mas isso aqui vai te dar um embasamento para você evoluir na disciplina. A elaboração de normas incriminadoras, aquelas que vão tipificar crimes, é função exclusiva da lei. O princípio da legalidade, ele vai ter uma divisão. Ele vai ser dividido em reserva legal mais anterioridade da lei penal. E isso aqui é um ponto muito importante. A reserva legal diz que somente a lei, em sentido estrito, ou também conhecido como sentido formal, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais, tanto para penas quanto para medidas de segurança. Isso aqui também já foi tema de prova, pouca gente sabe, mas também é aplicado a medidas de segurança. Devido a esse princípio, não se pode estabelecer condutas criminosas nem sanções por medida provisória, nem por decreto. Somente a lei pode estabelecer condutas criminosas. Porém, o Supremo Tribunal Federal, e essa é a posição que adotaremos, que é a posição que é cobrada pelos concursos, ele entende que pode medida provisória em matéria penal, porém, apenas para beneficiar, favorecer o réu. Por exemplo, descriminalização de condutas. Aí, a medida provisória, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela pode atuar em matéria penal. Há um princípio que ele deriva daqui também, conhecido como o princípio da taxatividade da lei penal. É a proibição que essas leis elas sejam vagas e imprecisas, porque de nada adiantaria o princípio da reserva legal, a lei vir em sentido formal, lei estrita, porém se ela viesse vaga, imprecisa. Então existe também essa questão da taxatividade da lei penal. Ela tem que ser precisa, ela tem que ser exata. Mas quando você ouvir falar sobre as normas penais em branco, essas são legais, pois respeitam o princípio da reserva legal, e sua aplicação vai depender sempre de outra norma. Por exemplo, se a lei trouxer que é crime importar determinados produtos e ela não disser quais são esses produtos e outra norma tiver que vir e falar exatamente essa lista de produtos que são proibidos, é um exemplo de norma penal em branco. E aí ela vai poder ser norma penal em branco homogênea, é aquela que a mesma fonte que criou a lei vai criar a norma. Por exemplo, uma lei ordinária trazendo uma tipificação, mas deixando uma abertura para outra lei vir e explicar e preencher essa lacuna. Mas também existe a norma penal em branco heterogênea. A complementação vai ser de uma fonte diferente. Por exemplo, o Código Penal vai e tipifica uma conduta falando sobre drogas ilícitas. E vem a Anvisa e ela vai trazer uma lista dessas drogas, desses produtos farmacêuticos, se for o caso. Aí já é outro tipo de diploma legislativo, então por isso que é conhecida como heterogênea. Outro ponto importante é saber que é proibido analogia in mala in parte, ou seja, aquela que vai desfavorecer o réu. Mas é possível interpretação extensiva, mesmo que prejudique o réu. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Sobre a anterioridade da lei penal, você deve saber que a lei deve ser anterior à prática do crime. E há um desdobramento no princípio da irretroatividade da lei penal gravosa. Grave isso, a lei penal ela não vai retroagir quando ela for prejudicar o réu. Porém, se a lei penal ela for beneficiar o réu, aí ela vai retroagir. Isso aqui é importante também. Claro que a prova não vai trazer diretamente, ela vai trazer um caso concreto e você vai ter que avaliar. Se prejudica, não retroage. Se beneficia, retroage. Isso está na Constituição Federal, então deve ser respeitado. Temos também a figura do abolício criminis. Aqui a conduta deixa de ser crime e ela vai retroagir para beneficiar o réu. Por exemplo, o adultério ele já foi considerado crime, porém houve o abolício criminis. Então, se na época que houve esse abolício criminis, houvesse alguém preso, essa pessoa deveria ser posta em liberdade. Pois o crime não existe mais, não há sentido de você manter uma pessoa presa por algo que o direito desconsidera como crime. E aí vem um ponto importante, as leis temporárias.
Se não houver abolício criminis, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a questão traz uma lei temporária e um abolício criminis. Gente, se houve abolício criminis, deixou de ser crime e acabou. Porém, a lei temporária, quando não há o abolício criminis, ela continuará a produzir os seus efeitos após o término da sua vigência. O exemplo é a lei seca no dia da eleição. Vamos supor que determinado sujeito está lá na eleição e toma aquele goró e temos a lei seca, que proíbe. Ele cometeu crime durante a lei seca. Porém, quando acabar a eleição, essa lei, ela automaticamente sai do ordenamento jurídico, entre aspas, né, gente? Porque ela é uma lei temporária, ela tem vida curta, ela tem uma vida determinada. Porque mesmo essa lei sendo temporária, esse fato foi praticado durante a sua vigência. Então o sujeito vai responder, salvo se houver o abolício crimes, que não é comum, tá? Temos também o princípio da individualização da pena, onde vamos analisar as circunstâncias do fato e as características do criminoso, analisar o fato concreto, e é realizado nas 3 esferas. Isso aqui muita gente erra em prova, tanto na legislativa, quanto na judicial e quanto na administrativa. Na legislativa, são aquelas punições que devem ser proporcionais à gravidade do crime, o estabelecimento de penas mínimas e máximas. Já na judicial, é a fixação da pena de acordo com as peculiaridades do caso. Aqui vai ser feita uma análise do caso concreto pelo juiz. Tipo, quantificação, forma de cumprimento de pena. E por fim, na fase administrativa, o juiz da execução penal, ele vai analisar novamente essas peculiaridades do detento, do fato, e vai aplicar a progressão de regime, vai conceder algumas saídas eventuais, entre outras coisas. Depende dos benefícios da época, da legislação que estiver em vigor. Temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de um artigo que trouxe uma impossibilidade do regime de progressão de pena para crimes hediondos, justamente por ferir esse princípio da individualização da pena. E mais um desdobramento desse princípio diz que as penas devem ser cumpridas em estabelecimentos distintos de acordo com natureza do delito, idade e sexo do apenado. Se você gostou desse estilo de aula, comente e deixe uma sugestão para os próximos temas. O link para baixar o PDF da aula está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!